Fala aí, galera antenada! Aqui é Alexandre Leles para o nosso Papo Digital. Todos os dias, dicas e conteúdos para o seu desenvolvimento aqui no digital. Falamos de nicho, subnicho, de afiliados, o mercado tão promissor e eis a porta que eu sugiro para que você entre no marketing digital no mercado, através do mercado de afiliados. Falamos sobre infoprodutores, sobre coprodutores. E está na hora de você entender melhor o papel dessa personalidade que existe dentro do marketing digital, principalmente no processo de infoprodução, né, desse produto, desse infoproduto, que se chama expert. Isso mesmo, pessoal. Esse expert, ele precisa dominar algum conhecimento que ele tenha simplesmente pelo mapa de vida dele, conhecimento de vida, né? O que ele já trilhou na vida, assim como alguma formação acadêmica ou alguma formação profissional que ele possa ter. Na verdade, o expert, ele vai gerar os conteúdos tanto para as publicações recorrentes na modalidade orgânica, ou seja, lá nas redes sociais, Instagram, Facebook, Google, sem impulsionamento pago, assim como os criativos pagos, aqueles que vão para os anúncios, lá no gerenciador de anúncios, de campanhas e tal, ele também é responsável, assim também como o próprio conteúdo em si, se for um curso, ele que vai ter que assinar lá o curso, falar que o curso é dele, ou ele que vai ter que pôr a carinha dele lá para apresentar essas videoaulas. No caso de um e-book, ele que vai ter que escrever e assinar esse e-book, Enfim, esse expert, ele precisa basicamente ter o conhecimento do conteúdo que ele vai entregar. Entretanto, essa mesma personalidade, esse expert, ele precisa ter um conhecimento mínimo da operação do marketing digital, não só como afiliado, mas também como infoprodutor. Ele precisa conhecer ali a linha editorial das publicações, ele tem que participar dos brainstorms, ou seja, as reuniões de criação das estratégias, da concepção do próprio produto. Ele também precisa conhecer sobre o mercado de afiliados. Por quê? Porque ele também precisa ter esse interesse das pessoas divulgarem o produto dele, não somente depender dele e da equipe dele. Ele pode ter aí pessoas que vão auxiliar, assim como os afiliados. Esse é o papel do afiliado também no marketing digital. E aí o que acontece? Muitas vezes as pessoas chegam no marketing digital, ouvem falar, ouvem dizer sobre o mercado de afiliados, de quão promissor é esse mercado, essa porta de entrada, mas as pessoas têm ali muitas vezes a ideia de já produzir o seu infoproduto normal, mas temos que ter essa ideia de que o expert, além de conhecer o conteúdo que ele vai entregar, ele precisa também conhecer muito dos processos e da estrutura do marketing digital, tá certo? Mesmo porque, se ele não tiver esse conhecimento, ele precisará pagar para profissionais fazerem essas integrações, criar o produto nas plataformas de vendas, no caso da Hotmart ou Monetize, enfim, qualquer uma delas. Ele também precisa ser conhecedor dos processos de veiculação de anúncios. Por quê? Porque quando a gente chega lá no Business Manager, no gerenciador de anúncios, muitas vezes a gente pensa assim, vou rodar um anúncio, uma campanha aqui e tal, de hoje para amanhã. Não, legal. Só que não é só isso, A gente vai conhecer um pouco mais sobre alguns detalhes da gestão de tráfego pago, e vocês vão entender que realmente não é simplesmente isso. Existem várias coisas. Você precisa ter uma página, uma fanpage no Facebook, onde você vai promover esse trabalho, no próprio Instagram, um canal no YouTube.
se você for trabalhar aí com vídeos, né, trabalhando e produzindo vídeos, conteúdos para a galera, né, conhecer a sua promessa, o seu produto ou serviço. Então, veja só, o expert, ele pode sim dominar somente o conteúdo que ele vai entregar, né, o conhecimento do conteúdo que ele vai entregar. Mas se ele não tiver um preparo, um conhecimento, mesmo que mínimo, sobre esses processos, né, as burocracias, né, de criar um produto, um infoproduto, o tempo que demora, às vezes, para ele aprovar lá na Hotmart, enfim, se ele não conhecer e não dominar, mesmo que minimamente isso, ele terá que pagar para profissionais fazerem isso, né? Muito provavelmente uma equipe de infoprodução. Assim como esse expert, sem ter esse conhecimento processual, né, das coisas que precisam ser feitas no marketing digital, ele pode ser facilmente enganado. Isso mesmo, pessoal. Estou aqui exatamente para colocar os pingos nos is. Quando você não tem um conhecimento, mesmo que mínimo, qualquer pessoa que falar qualquer besteira para você, você vai acreditar e muitas vezes vai pagar para essa pessoa fazer aquilo que você não sabe se é bom ou ruim para o seu negócio. Então, olha só, pessoal, quando a gente vai se lançar como um expert, a gente precisa ter cuidado exatamente com isso, com esses conhecimentos que a gente precisa ter, tá certo? Assim, a gente pode ter uma tranquilidade maior para produzir os nossos produtos, nossos infoprodutos, tá certo? Você pode ter aí uma dedicação maior para a produção do seu conteúdo se você tem uma equipe qualificada ou se você tem algum conhecimento nessa área, tá certo? Também é muito importante a gente ressaltar, né, ainda falando de expert, que essa personalidade, se ela se lançar sem ter um entendimento do que é a criação de um funil de vendas, é muito difícil ela consegue se manter no mercado. Por quê? Porque você precisa entender sobre estruturas de vendas, ou seja, os funis de vendas que a gente já falou, mas a gente vai falar novamente sobre esse processo de venda. Por quê? Porque quando você está produzindo conteúdo, você tem que entender exatamente dessa captação. Você falar para pessoas que não te conhecem, falar para pessoas que já te conhecem e vender o produto para pessoas que já se engajaram com o seu produto. Então, não é simplesmente conhecer só os processos, você precisa também conhecer o processo de vendas dentro do marketing digital. Por quê? Porque a linha de conteúdos, a linha editorial dos seus conteúdos que você virá a produzir serão voltados exclusivamente com essas narrativas, né? Ou seja, o que foi criado lá na estrutura do funil de vendas do seu produto. É um pouco complexo, mas é muito entendível. Você não pode se lançar como expert sem ter uma autoridade construída ou um plano para construção de autoridade e tão logo não ter nenhum conhecimento ali nos processos da digitalização do seu produto, tá certo? Porque senão você pode ser facilmente enganado. Fica ligado, continua antenado que amanhã tem mais Papo Digital. Até lá!